Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horário que vocês vão estar assistindo esse vídeo. Bom, meu nome é Vivian, né? Estou apresentando o relatório final do estágio supervisionado na indústria de alimentos Frutisol, a disciplina ministrada pela professora Maria Patrícia, e o meu supervisor de campo foi Bruno Santos Almeida. Bom, aqui eu trago para vocês o sumário, dividido de acordo com o barema que a professora forneceu, e aqui eu vou descrever o histórico da empresa, sua missão, a linha de produtos, a indústria de polpas, então a linha de produtos vai gerar em torno disso, a estrutura física da empresa, com a divisão física, os equipamentos de produção e os equipamentos no laboratório de controle de qualidade, que foi onde principalmente a gente trabalhou, a estrutura organizacional com o organograma, também um pouco sobre a legislação que envolve a produção de polpa, o seu processamento, envolvendo a logística de produção, as reações bioquímicas, que no caso a gente tem a adição de conservantes, a pasteurização, quando não é realizada a adição de conservantes, a adição de estabilizantes, a adição de acidulante e o processo de congelamento. No controle de qualidade, né, a gente faz desde o recebimento da matéria-prima, a análise de água no início da produção, o processo da produção de polpa, o envase, o congelamento, o armazenamento e a validade. E também, né, concluindo, a gente tem a atuação do farmacêutico na indústria de polpas de alimentos, os aspectos positivos e negativos da empresa envolvendo o estágio e a conclusão. Bom, gente, a Frutisol, ela é uma indústria de polpas e faz parte, né, do grupo Frigel, a ANG, que é o filho do dono, né, que é o presidente, no caso o Éder Lima, ele é filho do dono da Frigel. E a empresa Frutisol, ela está localizada no endereço, né, na estrada da Barragem de Pedras, fica a 5 quilômetros depois da estrada que a gente vai para a Conquista, número 47, no município de Jequié, Bahia. Aí está o e-mail comercial e o número de telefone para contato. Essas informações estão disponibilizadas no próprio site da empresa. Bom, o histórico, né? Em meados de 2007, o projeto foi iniciado na cidade de Jequié, no sudeste da Bahia, e valendo-se dessa localização estratégica em uma zona de transição entre a Mata Atlântica e a Caatinga, e próximo aos grandes centros produtores de frutas do Nordeste, o Parque Industrial ele foi montado. Lá onde é a empresa em si, é uma espécie de sítio, inclusive por um tempo foi até disponibilizado para visitação, tem vários tipos de frutas, mas não necessariamente as frutas que tem lá são utilizadas para a produção de polpa, até porque a indústria de polpa ela utiliza uma quantidade muito grande e por períodos muito próximos, né, de produção. Então, na maioria das vezes mesmo chegam os carregamentos de outras cidades, principalmente de manga, outras frutas, né, que não são necessariamente lá de Jequié. E a missão da empresa, né, a própria Frutisol descreve que é uma agroindústria que foi desenvolvida com o intuito de produzir polpas de frutas, atendendo aos mais elevados padrões de qualidade. Uma coisa interessante, uma das coisas interessantes, né, que eu encontrei lá no estágio, foi que eles produzem polpas, inclusive para os Estados Unidos e também para a Europa. Então, de fato, eles levam muito a sério o padrão de qualidade e é algo que a empresa, assim, tem como um forte mesmo. Além de produtos, né, a gente tem polpas de frutas de 100 gramas, de 1 quilo e tambor de 190 quilos. Esses tambores de 190 quilos, tanto eles são fabricados e comercializados para outras empresas de polpas que vão descongelar e fazer em invase, como também é utilizado pela própria Frutisol para frutas, por exemplo, que não são da estação. Vamos supor do cacau. Então, a gente está na época do ano que não tem o cacau fruta em si. Então, na época que a gente tem bastante cacau, são feitos tambores de 190 quilos para, vamos dizer que em junho, que não é uma época de se ter cacau, esse tambor ele vai ser descongelado e vai ser envasado polpas e assim a gente sempre mantém o estoque com as frutas. Na maioria das vezes isso funciona, só que logicamente vai depender muito da demanda. Se a gente tiver uma demanda muito elevada, e a gente não tiver fruto suficiente para manter o estoque alto, isso vai acabar sendo um déficit na empresa, e aí, quando haver um comprador, a gente não vai ter a polpa de fruta para ofertar. O suco tropical, ele só é feito de 100 gramas,
como o próprio nome já fala, né? Ele é um suco pronto, em que a gente simplesmente vai chegar na nossa casa e bater no liquidificador, sem adição de água, apenas a adição do adoçante. Inclusive, uma situação curiosa foi que logo na primeira semana ligou uma cliente fazendo uma reclamação. E aí o pessoal enviou para a Bruna, né, o controle de qualidade, fazendo a reclamação porque ela foi bater esse, chama Doce Fruit. Se vocês encontrarem no mercado, ele não é a polpa, ele é o suco, literalmente, só para bater e tomar. E aí a cliente, ela tinha utilizado água. E nisso ficou, logicamente, muito ralo, né? Além do que o ideal para consumir. Então, é interessante, né? Todo mundo olhar o rótulo antes de consumir o produto para não acontecer esse tipo de coisa e você achar que a culpada é a empresa. E no rótulo tem avisando, né? Pronto para consumo. E produtos congelados, que foi algo diferente, né? Na época que eu fui para a empresa, eles estavam começando a fazer isso. Em específico, foram os morangos e o aipim congelado. E, inclusive, na época, eu ajudei a fazer o design, né, da embalagem desses dois produtos. A gente pesquisou como que normalmente, né, aparece no rótulo, qual é o teor das coisas, que literalmente a gente iria comprar de fornecedores a fruta, iria congelar e vender ele para poder você ter em casa. Bruno me devolveu, deu uma devolutiva de que os morangos houve uma adesão bem considerável, já o aipim não foi tão assim pelo pessoal do município de Jequié. Aqui eu trago para vocês, né, as imagens das polpas da Frutsol. Com certeza todo mundo que tá em Jequié já viu alguma polpinha, né, da Frutsol, né, polpa aqui, polpa de abacaxi, a polpa de açaí, de acerola. Aqui são polpinhas de 100 gramas. Aqui, né, cacau, cajá, caju, cupuaçu, goiaba, graviola. Aqui são as polpas de 1 quilo, né? Elas saem com menos frequência, mas também é fornecida principalmente para donos de restaurante, de lanchonete, que utilizam em grande quantidade essas polpas. E aqui são os tambores de 190 quilos, que aí, né, os sabores disponíveis são acerola, açaí, abacaxi, cacau, enfim, né, de acordo com a demanda que tem na empresa de fornecedores dessas frutas. Bom, a estrutura física da empresa, né, eu fiz aqui vamos dizer assim, uma planta baixa, entre aspas, para vocês conseguirem visualizar. Partindo aqui no pátio, né, ponto de recebimento. Esse ponto de recebimento, como vocês podem ver aqui é a parte grossa mesmo da produção. Então, quando chega, né, caminhão de fornecedor, a gente faz o descarregamento aqui nessa parte. É aqui também que está o tanque de lavagem. Aqui é feito o descarregamento. E nos dias em que há uma disponibilidade nas câmaras frias para que essas frutas, essas polpinhas, né, sejam batidas e formuladas e envasadas, seja como polpinha de 100 gramas ou como tambores ou de 1 quilo, enfim. Quando isso é possível, de preferência, na verdade, o ideal é que seja feito no mesmo dia que receber o produto, receber, no caso, a fruta. Quando isso não é possível, essas frutas, elas ficam aqui. Se elas já vierem congeladas do fornecedor, vai direto para a câmara fria, ou senão elas vão ficar aqui fora. Inclusive, teve uma situação que essas coisas só acontecem quando a gente chega, né? Que tinha um carregamento de manga que estava literalmente apodrecendo aqui fora. Isso aconteceu porque um dos pontos críticos que eu vou estar falando com vocês é que a deficiência das câmaras frias, porque a demanda é muito alta e o congelamento é lento. Ele demora, tem câmara que demora 2 dias, 5 dias e 7 dias. O maior demora 7 dias. Então você imagina uma empresa que precisa fazer polpinha, bater polpinha diariamente, chega a fornecedor, às vezes mais do que 3 vezes na semana, e você tem que ter o espaço na câmara fria para poder congelar essas polpas. Então, quando a gente não tem congelamento, porque ela tem que ser processada e congelada também no mesmo dia, essa fruta ela vai ter que ficar aí fora aguardando. Inclusive, tinha acontecido isso na semana que eu cheguei. Então, após que a gente tem esse recebimento, né, aqui no 2, a gente tem um tanque de lavagem, que vai ser feita a lavagem, vou estar explicando no processamento. A 3, aqui é a sala de despolpadeira, né? O 4, a sala de pasteurização, quando não é adicionado conservante, é feita a pasteurização dessa polpa.
Alguns fornecedores, eles preferem, né, devido àquela coisa do vida saudável, sem adição de conservantes, etc. Então, passa pelo processo de pasteurização. Em específico, a polpa de acerola, ela é por pasteurização devido à vitamina C, que é presente, e os conservantes, eles desestabilizam essa vitamina C. O laboratório de controle de qualidade, aqui no ponto 5. 6, a esteira de tambores. Como eu vou estar mostrando para vocês no 11, o pátio dos tambores é um pátio enorme que tem vários tambores de 190 quilos. Então, aqui faz uma espécie de corredor. Depois que esses tambores são lavados, eles vão ser enviados aqui, ficam literalmente um tambor atrás do outro. E aqui tem a balança, que vai, na medida que a formulação, da medida que a polpa sai do tanque de formulação, ele é enviado para essa, literalmente, uma torneira. Vou estar mostrando uma imagem para vocês lá na frente. E essa torneira, ela vai encher esses tambores de até 190 quilos. O 7, a gente tem aqui, né, 4 túneis de câmara fria. O 8, a gente apelida de quebra-gelo, né, mas é uma máquina de descongelamento de polpa. Não são todas as empresas que trabalham com esse tipo de descongelamento, mas a Frutisol, ela tem esse equipamento que literalmente a gente vai quebrar os tambores, né, as polpas que estão dentro dos tambores para poder fazer um invase. O 9 tem um invase que a gente tem as máquinas, né, que vão colocar a data, o lote e vai fazer o invase dessas polpinhas nas embalagens. A vedação também vai ser feita nessa máquina de invase. O 10, né? A gente tem a embalagem secundária das polpinhas, que se chama de enfardadura. Aqui tem a esteira de polpinha, que é muita loucura, gente. É muito rápido. Tanto que um dos pontos negativos que eu vou estar falando com vocês é da deficiência de funcionário na época que eu estava, né? Que teve, e nisso faz com que as embalagens secundárias elas fiquem com déficit de polpinha. Às vezes essas embalagens, elas são para poder caber 1 quilo de polpinha, então são 10 polpinhas. Se na esteira o funcionário ele não tem agilidade de colocar em cada quadradinho daquele uma polpa, se ele coloca 2 polpas ou se ele fica com um quadrinho deficiente, a gente vai ter ou polpa mais ou polpa menos. E aí lá a Endomac, que é a enfardadora, ela vai envasar do mesmo jeito. Então isso quando o rapaz pesa na balança, né? Cada pacote desse e tá mais ou menos, tem que lascar a embalagem e reembalar novamente. Então, assim, é um processo que gasta muita, muita embalagem. É muita embalagem mesmo. Quando eu vi o primeiro dia, eu fiquei horrorizada do tanto de embalagem que é desperdiçada na esteira de polpinhas, né? Aí aqui no 10 a gente tem o pátio do 10, desculpa, a embalagem de polpinhas que eu falei, e 11, o pátio dos tambores. Aqui no 12, a gente tem um pátio com a balança, porque quando chega fornecedores locais ou de outros municípios também, mas que é de menor escala, é feita a pesagem dessas frutas na própria empresa e elas são guardadas ou na câmara fria ou no pátio. Quando é recebido em caminhão, eles têm a Frutisol tem uma parceria com a Petian, que eles pesam, os motoristas pesam o caminhão carregado lá na Petian e já chega para a gente no controle de qualidade o documento, né, o papel de pesagem de lá, para poder, quando a gente descarregar esse caminhão ele é pesado novamente e a gente vai ver o quanto de fruta, ele vai ser carregado ainda com os caixotes, né? E aí a gente vai fazendo uma subtração, literalmente. Eu fiz muito isso. A gente faz uma subtração para poder ver a quantidade, né? Quantos quilos de fruta que esse fornecedor trouxe para a gente. Então, é anotado o nome do motorista, tem todo um protocolo que Bruno tem, né? A empresa tem, de a gente anotar o nome do motorista, anota a placa de veículo, as condições do veículo, se esse veículo tem sujidade, se esse veículo está todo nos conformes, enfim. A gente também faz esse tipo de análise no recebimento da matéria-prima. Aqui no 13, a gente tem um tratamento de água. Bom, lá na empresa a gente tem 3 tipos de água, né? Tem uma água que vem direto da Embasa, tem a água bruta, que é pela Difave. Essa água bruta, ela tanto pode ser tratada pela própria empresa, ou ela pode ser utilizada do jeito que vem da Difave. Quando a gente
A da Embasa é utilizada para a produção de polpinha, não usa a água tratada pela empresa. A água tratada pela empresa, por questão de custo mesmo, que a gente sabe, né, que a Embasa, ainda mais essas empresas, cobram um absurdo do valor de água. Então, assim, a empresa, ela trata a própria água e faz também as análises, inclusive a gente faz essa análise do controle de qualidade, faz essa análise do pH e teor de cloro, para poder ver, né, quanto se está dentro do padrão. E aí, essa água tratada dentro da empresa é utilizada para limpeza dos equipamentos e tudo que vai em contato com a polpa. Algo que não é em contato com a polpa, como por exemplo as áreas externas, o chão da área interna, não precisa ser tratado. Então, utiliza a água bruta mesmo que vem desse distrito, né, que eles chamam de DIFAV. O 14, a gente tem a sala administrativa, o 14 e o 15, que é uma sala de administrativo que tem, né, o pessoal do setor comercial e da assistência administrativa, e a sala 15, que é a sala do dono da Frigel, e a outra a sala da presidência, que é a 18, que é a sala que é da EFICA. O 16 é copa e banheiros, é a parte que a gente chega feliz da vida. De manhã, eu saía de casa às 6 da manhã para poder ir para o estágio. E aí lá sempre tinha, né, boca pura, cafezinho, que era a parte que a gente já chegava feliz para começar o dia show de bola. E os banheiros. O 17, a gente tem, né, o estoque de embalagens. Eu fiz conferência do estoque de embalagens. É uma sala consideravelmente grande, que tem muita embalagem. Tanto embalagem de polpinha de 100 gramas, de 1 quilo, e da embalagem secundária. Eles ficam nessa sala. Durex, tudo que vocês pensarem de material fica dentro dessa sala. E é o controle de qualidade que verifica todo o estoque, se está tendo necessidade de fazer pedido, se não está, enfim. As câmeras frias, aqui é o 20, que a gente chama das câmeras frias do armazenamento. Então, depois que toda essa polpinha ela é produzida, que sai da câmara fria 17, ela vai da câmara fria 7, esse ponto 7 aqui, que são os túneis de congelamento, ela vai direto para o armazenamento. É do armazenamento que a gente vai fazer a venda, né, direto para o setor comercial, é o setor comercial que vai estar negociando, vai estar tendo essa venda, ou no caso dos tambores que vão ser utilizados para poder produzir polpinha de 100 gramas ou de 1 quilo, esses tambores também vão estar aqui. Então, eles estão nesse armazenamento. Esses túneis de armazenamento são gigantes e muito gelado. Muito gelado. É assim, eu tenho uma certa resistência com frio. Quem me conhece sabe. Gente, eu tô falando baixo porque eu tô gravando 3h30 da manhã, tá? Então, assim, por conta do MC Obrinha, então a gente tem que gravar na madrugada mesmo. Como eu vinha falando, é muito frio, muito frio, e é mantido, assim, 24 horas. O pessoal que trabalha nesses túneis, eles usam roupas de inverno mesmo, touca, luva, cachecol não, aquelas jaquetas de inverno, bota térmica, tudo, gente, bem adequado. E também eles não demoram muito dentro horas seguidas, não demoram muito dentro dessas salas, porque até a questão da respiração é comprometida. Então, é bem frio mesmo. Quando eu fui, meu Deus do céu, não quero trabalhar nesse setor. Mas é bem interessante. E, inclusive, as caixas, quando são embaladas, vários pacotes de polpa, eles são embalados dentro do túnel de congelamento. Eu conheci 3 meninas que trabalham. E, assim, é bem a agilidade, assim mesmo, que eles têm que ter para poder, né, além do tempo lá dentro, a agilidade de produzir, né, o máximo que der. Então, a gente sabe que a empresa trabalha com produção. Bom, os equipamentos de produção envolvidos no processamento da polpa, a gente tem o tanque de lavagem esteira. Esse tanque de lavagem, não, a gente tem dois. Um tanque a gente tem com maior, o da esquerda, tem o teor de cloro mais elevado, e o da direita, o teor de cloro menos elevado. No momento que ela está subindo, que as frutas estão subindo, essa esteirinha aqui, ó, é jogado um jato de água para poder tirar todo o excesso de cloro.
E aí, daqui, essa esteira, ela já sai na sala da despolpadeira, que vai seguindo toda até chegar no despolpador. Essa despolpadeira, ela vai literalmente, né, despolpar a polpa e retirar todas as partes grossas de bagaço, tudo isso vai ser retirado e fica apenas essa, como tá aqui, só a polpa mesmo, aquela polpa bem grossa, bem consistente. Vai para da despolpadeira. A despolpadeira, ela tem uma ligação com o tanque de formulação. O tanque de formulação lá da empresa, ele tem capacidade para 2.470 quilos, ou seja, 13 tambores. Por que eu falo 13 tambores? Porque todo o controle de qualidade, ele vai ser feito, os cálculos são feitos de acordo com a quantidade de tambores que tem dentro desse tanque de formulação. Aí a gente tem, né, lá na sala de pasteurização, a gente tem um sistema de pasteurização, a balança para invase do tambor, como aqui eu estou mostrando para vocês, isso aqui é uma balança, esse túnel, esse tambor, perdão, está em cima de uma balança, não necessariamente igual nessa imagem, mas lá tem uma balança. Aí o tanque de descongelamento, que é literalmente uma câmara fria, literalmente, é gigante. Aí a gente tem aqui a máquina de invase, que essa bichinha aqui trabalha, não é pouco, é muito, muito, muito. Lá na empresa, eles têm três máquinas dessa. Inclusive, uma máquina foi customizada para otimizar o tempo do invase. E, gente, esse negócio dá problema o tempo todo. Tanto que é um ponto que eu mostrei para você, eu vou mostrar para vocês que necessita de mão de obra especializada, no sentido de, e principalmente, a agilidade dos funcionários. Eu estava ajudando na esteirinha de polpinha, estava eu e outra funcionária ajudando, né, na esteirinha de polpinha, e simplesmente a mangueira do tanque que fica aqui próximo da máquina saltou e foi polpa para tudo quanto foi lado. Eu fiquei toda uma acerola ambulante, minha roupa branca ficou laranja. Assim, foi, e logo, acho que 15 dias. Assim, foi muito cedo, eu falei, meu Deus. Até hoje minha calça tá manchada desse dia, porque a acerola, ela pigmenta de um jeito que é um absurdo. Então, essa máquina aqui é dor de cabeça. Essa e a Indumac, que eu vou estar mostrando daqui a pouco para vocês, que é a enfardadora. Elas duas são o calo no pé da Frutisol. Aí a gente tem, né? Aí aqui a esteira. Depois que a gente tem o invase, das polpinhas, eu coloquei aqui, não é a fruta, é só mesmo um simbólico para vocês entenderem. Aqui essa esteira, ela fica na frente da do invase e a gente fica literalmente colocando as polpinhas em cada quadradinho desse aqui. Por que que eu falei que se as polpas não tiverem uma polpa em cada quadrado desse, dá problema? Porque essa esteira, ela tem conexão direta com a Endumac, que é essa máquina aqui de invase. Então, coloca na imagem, na mente de vocês. Essa esteira, ela vem e desboca aqui, ó, desemboca aqui, e aí a própria máquina, ela conta 10 polpinhas, cai 1, 2, 3, 4, 5, 10, veda, e aí já cai para o rapaz ficar na ponta, ficar pesando e retirando e colocando nas bandejas. Então, é um processo totalmente assim, totalmente não, né? Maior parte automatizada, mas que depende muito da mão de obra humana e da agilidade dos funcionários. Por isso que quando eles estão, a gente é loucura demais, é assim, questão de segundos mesmo, é uma agilidade bem, bem necessária mesmo, para que a gente tenha um mínimo de desperdício, tanto aqui na Indumac, como também o rapaz lá do invase, ele retira depois que essas polpinhas são envasadas, que é vedado, né, fechado a embalagem, ele tem que estar pesando para ver se ela está realmente com 100 gramas. Aí, geralmente, oscilava entre 102 gramas, assim, bem pouquinho, porque se tiver muito grande, tem que parar o processo, reconfigurar a máquina, e isso, gente, é o tempo todo mesmo, ali em cima, não para de estar perto da máquina, não é simplesmente a máquina tá lá rodando e a galera sai e ninguém tá vendo, não. Tem que ficar em cima dessas máquinas o tempo inteiro. Enquanto está processando, tem gente ali em cima dessas máquinas para poder estar manuseando. Aí, como eu falei, na esteira da embalagem secundária, para poder cair aqui na Indomac, que é essa enfardadora, que é essa máquina na zona aqui, são tudo máquinas caríssimas. E a parte, né, que era do nosso trabalho bruto, mais precisamente,
são os equipamentos do laboratório de controle de qualidade, né? Que aqui a gente tem o refratômetro, o pHmetro, a balança analítica, a geladeira. Essa geladeira a gente utiliza para guardar principalmente as contraprovas, o computador, que o computador é assim o parceiro de Bruno lá, porque as planilhas que quando a gente vai fazer os cálculos para a quantidade de tudo, do ácido lante, da quantidade dos conservantes, da quantidade de água. Meu Deus, eu devo contar o caso para vocês da água que eu passei. Tudo é feito no computador. Então, assim, o rótulo também do tambor, quem imprime é a gente, quem edita e imprime é a gente. E também outro equipamento que tem no laboratório, né? Vidraria, Becker, vidraria no geral, Becker, bastão de vidro, enfim, vidrarias que a gente já conhece. Bom, dentro da estrutura organizacional da empresa, a gente tem o presidente, o gerente geral, o chefe de produção, que aqui eu vou dar nome, é Bruno. Na época que eu estava, ele está até hoje, né? É Bruno. Bruno é responsável tanto pelo controle de qualidade quanto pela gestão de equipe. Então, literalmente, quem vai dizer o que cada funcionário naquele dia vai fazer é Bruno. Tudo no controle, ele é chefe de produção, tudo dentro do controle de qualidade. Não a questão das análises, a gente faz as análises físico-química, análise sensorial, o registro dos operacionais, de tanto dos funcionários, é Bruno que verifica tudo isso, questão de assiduidade, de horário, tudo está relacionado ao funcionário, é Bruno quem resolve, como também a questão de pedido de almoxarifado em geral, pedido de roupa para câmera fria, luva, máscara, todos os setores de limpeza, setor dos recipientes que a gente usa na formulação. Enfim, gente, tudo relacionado à produção. Quem faz é Bruno. Tanto que o ponto que eu mais observei e que realmente precisa de uma pessoa líder, vocês sabem que líder é diferente até de chefe, um líder mesmo, assim, os braços da empresa é o setor de produção. Se tiver problema na produção, a empresa para, literalmente. Seja na câmara fria, seja no que for. A gente tem perda de fruta, como eu falei, né, da manga que estava lá no pátio, porque estava cheio o congelamento, e aí processou demais, enfim. Então, tudo isso depende de Bruno. Então, Bruno tem a faca no pescoço dele de dia à noite. Uma observação, ele até me falou que ele perdeu cerca de 10 quilos depois que entrou na empresa. E ele tem lá na empresa uns 3 anos. Então, assim, o negócio é pauleira. Além do corre-corre, a responsabilidade, né? E aí também a gente tem o chefe financeiro, como o próprio nome fala, né? A parte financeira. O setor comercial, que é o setor de venda, de contatos, né, com as empresas, tudo. E aí esse setor comercial ele está diretamente ligado assim de informações com o Bruno. Tanto que a gente alimenta no sistema interno da empresa quanto que está o estoque. Então, quando o Bruno está lá processando, ele chegou o caminhão de manga, mas lá no sistema deles ele tem como olhar quanto de manga tem lá no armazenamento, quanto de manga tem no estoque dele aqui. Porque aí, no caso, o computador lá do laboratório que ele olha. Então, é tudo interligado para a gente não ter nenhum déficit no estoque e nem também uma produção muito grande. É a ciência administrativa, né, que é toda a parte de telefone e tudo. E o chefe de manutenção, que aqui ele mexe com os equipamentos todos envolvidos na produção, veículos, as câmaras frias, manutenção em geral. Tudo que envolve de equipamento, tudo é o rapaz, o chefe da manutenção. Dentro da gestão de equipe, né, como eu falei, Bruno é responsável por todo o processo de produção. Hoje tem 17 funcionários devido à pandemia, mas na época que eu entrei eram 33 funcionários, então a pandemia deu um choque de realidade na empresa. Esses funcionários, a maioria não tem um setor específico. A depender da experiência que ele tem, ele vai trabalhar determinado dia naquele setor. Então, a gente tem os operadores de máquinas, operador de empilhadeira. Nem todos os homens são motoristas de empilhadeira, porque, né, precisa ter uma experiência. Então, os que têm, geralmente, ficam mais relacionados a essa empilhadeira, e é também o tempo inteiro, retirando um pallet depois que a gente faz o invase das polpinhas, levando lá para o armazenamento, abastecendo os caminhões, enfim. A empilhadeira trabalha muito. Inclusive, Bruno também era motorista da empilhadeira. Serviços gerais, eu coloquei esse sublinhado aqui,
porque eram duas mulheres, era especificamente esse setor de serviço geral e uma no administrativo, só tem 3 mulheres na empresa. Nesses 17, eu não sei quantas que ficaram, mas na época que eu estagiei só eram essas 3, e eu tinha contato mais precisamente com duas, que era, né, as do serviço geral, mas também elas trabalhavam nas esteiras, principalmente. O trabalho braçal, como descarregamento do caminhão, eram os homens, mas essa parte, então, principalmente da esteira de polpinha, tinha uma que era show de bola, que ela era super rápida, top mesmo, show mesmo. A parte do administrativo, que tem um rapaz lá no armazenamento também, quem orienta é Bruno. Esteira de polpinha, como eu já falei. A limpeza dos tambores, que também é feita basicamente muito dia na semana, é feita a limpeza dos tambores. E a manutenção externa, né? Que essa manutenção externa, a gente tem eu apelido dele de caseiro da fazenda, porque é como se fosse uma fazenda, tem casa e tudo. E é também Bruno que lida com esse rapaz. Bom, da legislação, a gente vai ter a legislação que regulamenta em si a produção de polpa, que regulamenta a adição de aditivos e que regulamenta também a questão, né, de todo como que deve estar no rótulo, como é que é classificado, enfim. A Instrução Normativa número 37 de 2018, ele traz sobre os padrões de identidade e qualidade já fixado pelo Ministério da Agricultura, que a gente tem o suco de fruta e polpa de fruta. Aí aqui são esses parâmetros, né? Sólidos solúveis, que é o Brix, o pH, acidez total. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês do abacate, mas que cabe para cada fruta, tem um Brix específico, tanto que lá Bruno tem, né, no mural, as tabelas dos Brix, acidez pH necessário para cada polpa. Então, cada polpa tem o seu mínimo, o seu padrão mínimo exigido, né, para a questão de qualidade, e tudo isso a gente vai fazer toda a análise baseada nessa legislação. A gente tem a Instrução Normativa número 49, que ela é relacionada, né, à complementação dos padrões de identidade e qualidade das polpas, que aí a gente vem trazendo, né, a listagem das frutas, também do uso de água, enfim, tudo relacionado com o suco e a polpa de fruta. Aí a gente tem, né, para efeito dessa instrução, a gente tem as designações, quais são as características sensoriais físico-químicas, né, que devem estar em consonância com as composições, né, aí ele fala que o que não deve conter, o que deve conter, a questão de nomenclatura, enfim. Aqui a gente tem, né, a polpa, ela é uma bebida definida no artigo 19, produzida por meio do processo tecnológico adequado, que assegura sua apresentação e conservação até o momento do consumo, enfim, todo aquele detalhamento, né, que basicamente, após todo o processo que a gente compreendeu, é que envolve a questão de, né, acidez do Brix, o controle de qualidade da polpa, a água que é utilizada, a embalagem, lote, validade, que a gente vai estar detalhando durante a apresentação. E também a RDC número 8, que dispõe sobre a aprovação do uso de aditivos alimentares no produtos de frutas e vegetais. Essa normativa, essa resolução, perdão, ela traz, né, tanto de polpas, de sucos, de vários tipos de produtos. E aqui nessa tabela eu coloquei para vocês a polpas e vegetais, que tem um limite máximo de gramas, 100 grama por 100 grama ou grama por 100 ml. Aí, como ácido lante, a gente tem, né, o ácido cítrico, lá a empresa em específico trabalha com ácido cítrico para regular a acidez. Como conservante, a gente tem o benzoato de sódio e o metabisulfito de sódio. Aí a gente tem também os corantes, que são o corante de carmim, e tem outro corante que me fugiu o nome agora. E são basicamente esses, acidulante, conservador e estabilizante, que é a goma xantana, que a gente utiliza para polpa de caju. Bom, agora vem a parte mais, sabe, punk de todo o processo, que a gente que não tem experiência nenhuma, nunca viu nada disso, toma aquele choque de realidade, né? Eu sempre brincava com isso, que foi um choque de realidade esse estágio.
A logística de produção envolvida no processamento de polpa, a primeira coisa é que, durante todo o processamento, são utilizados equipamentos de produção individual, luvas, máscaras, avental, botas, toucas, roupas adequadas para câmara fria, etc. Então, a todo momento, inclusive a roupa, os funcionários eles colocam lá na empresa, então você vai com a roupa comum, chega na empresa, você veste o uniforme da empresa branco. E aí a gente chegou, né, teve o recebimento da matéria-prima. Como eu falei, quando é de um pequeno produtor, é feita a pesagem lá na empresa, e quando é feita no caminhão, a pesagem é feita lá na Petian, e para a gente já chega o caminhão pesado, a gente vai descarregar no pátio, e depois esse caminhão, ele volta na Petian e pesa de novo, devolve para a gente, o próprio motorista, né, traz para a gente qual foi o peso final, e a gente vai saber quanto de fruta que a gente comprou. Supondo que a gente vai produzir nesse mesmo dia que chegou um caminhão de manga, a gente descarregou esse caminhão de manga, fez toda a pesagem, deu lá 15 toneladas, 15 mil quilos de manga, e aí a gente vai iniciar a produção. Nos tanques de lavagem, a gente vai ter a primeira lavagem, que tem maior teor de cloro, e a segunda lavagem, que tem o menor teor de cloro. Na esteira, né, que essas frutas, que essas mangas, elas vão ser levadas na esteirinha, vai ter um jato de água para tirar todo o excesso do cloro, né, que ficou nessa manga, e ela é encaminhada para a despolpadeira. Tudo isso é em esteira, viu, gente? Tudo é esteira. Você tá ali olhando, já tá caminhando o negócio. Da despolpadeira, né, essa polpa despolpada, ela vai para o tanque de formulação. É no tanque de formulação que o controle de qualidade ele acontece propriamente dito. É aqui que a gente vai ter a adição de água, aqui a gente vai fazer análise de acidez, análise do pH, análise sensorial, adição dos conservantes ou pasteurização. Um detalhe para a adição de água que é assim, o carro-chefe da polpa é o Brix. Então, se eu chego um caminhão de manga e esse caminhão de manga tem um Brix bom, o que é o Brix? O Brix é a concentração de sólidos totais, açúcar, principalmente no caso de fruta, né? O açúcar que eu tenho naquela polpa. Logicamente, quanto mais doce, mais água eu vou poder adicionar para poder render o meu volume final de polpa. Claramente que a gente também vai estar caminhando com análise de pH e de acidez, lógico. E também análise sensorial, né? Questão de coloração, odor, sujidades, pedaços de fruta se não foi batido direito, enfim. Aí um detalhe aqui para adição de água. Essa adição de água, ela é feita de acordo, tem um programa, uma planilha no computador lá que Bruno tem no laboratório. E aí a gente vai ter o quanto que de volume que tem no tanque de formulação. Tem lá 10 tambores de polpa, sem adição de água. Terminou de despolpar tudo, ficou 10 tambores de polpa ali dentro. Pronto. Nessa 10, aí eu fiz no refratômetro, olhei lá, meu Brix está 25. Mas na legislação traz que para manga eu preciso de um Brix 12, de um Brix 14. Vamos botar que é 14, se eu não me engano é 14, é 13, uma coisa assim. Se eu estou no Brix 25, para cair para 14, eu vou adicionar X volume de água. Isso tudo o programa vai te dar. Você vai adicionar quanto de Brix que tem no tambor, quanto de volume que tem, quanto de Brix que eu quero, quanto de água que eu... E aí o programa vai me dar quanto de água que eu vou adicionar. Só que o detalhe é que esse controle da água é literalmente feito à mão. E aí, certo dia, Bruno deixou para mim o cronômetro. Ele falou: Ó, Vivian, conta aqui 5 minutos de água. Eu disse: tudo bem. Só que eu estava fazendo no computador. Lembra que eu disse que a gente fez o design lá do morango, do aipim? E eu estava muito, né, empolgada com aquilo. Comecei fazendo. E detalhe que o tempo passou, ficou 6 minutos de água. Meu coração foi pro céu, porque eu falei: não, morri. Pronto, perdi um tanque de polpa de manga aqui. Bruno vai me matar. Aí, quando ele chegou, eu conversei com ele e tudo. Aí, ele correu falhar o Brix. Graças a Deus, Deus é maravilhoso. É o dono da minha vida que o Brix ainda precisava de mais água, porque ele não coloca de vez a água que o programa sugere. Ele vai adicionando aos poucos, porque tem um fenômeno que é chamado de platô. Por exemplo, ela usou no Brix 15. Adicionou água 15, adicionou água 15. De repente, se eu deixo passar
um pouco, o BRICS cai para 11, entende? Assim, não necessariamente que a Comang é assim, mas é isso que eles chamam de platô, que a virada é muito brusca, então tem que ser adicionada aos poucos. E aí eu dei a sorte de estar nessa janela ainda, né, do platô, de não ter despencado o BRICS do dia desses descarregamentos de manga. E aí, inclusive, eu falei com o Bruno, é um dos pontos negativos da produção, coloquei em aspecto negativo, porque, gente, como é que você tem uma empresa desse porte e que o controle de água é feito manualmente e sua cabeça está fazendo 300 coisas, tanto que Bruno, ele nem estava no laboratório comigo, ele tinha saído para resolver outros pepinos. Então, assim, imagine a loucura que é. Não dá para você confiar simplesmente na mente ou aqui na mão, que aí quando ia chegando o tempo próximo, eu ia fechar a torneira. Então, assim, realmente uma coisa muito arriscada, é um problema muito arriscado que deveria ter sido resolvido já há muito tempo. Assim, então, passado do tanque de formulação, tudo certo, a gente fez análise sensorial, tá ok. A gente encaminha, tudo isso é tubulação, tá? Do tanque de formulação, toda essa polpa vai ser encaminhada para o invase. E aí, do invase, dependendo do pedido que seja do comprador, ou se é só para a gente fazer tambor, a gente vai ter polpinha de 100 gramas, polpinha de 1 quilo, polpinha, e o tambor de 190. Ao invés de passar lá do invase, quando é feito o tambor, ele vai direto para aquele setor da balança que eu falei para vocês, no número 6. Ele vai direto para lá, a polpa é jogada direto para aquela tubulação, em que a gente vai fazer o enchimento, né, do tambor de 190 quilos. E aí a gente tem, né, o congelamento. Depois de envasado, a gente vai fazer o congelamento. Os congelamentos da polpinha de 100 gramas e de 1 quilo é feito em bandejas. A gente coloca essas polpas literalmente arrumadinhas em bandejinhas e aí essas bandejas são colocadas nos túneis de congelamento. A gente tem túnel na empresa de 2, 5 e 7 dias. Então, assim, você imagina demorar 7 dias para eu poder congelar. Logicamente que não são só uma produção, mas assim, aquele túnel, ele fica ocupado durante 5 dias, durante 7 dias. Isso, gente, são dias da empresa que, assim, tem que estar fazendo outro tipo de serviço. Então, é muito complicado. Bruno tem que ter toda uma logística de tempo, do tipo assim, eu vou deixar tal lote no de 5 dias, aí quando esvaziar o de 2, eu já trago pro de 2, e aí o que acabou de fazer eu jogo no 7, depois no 5, no 2, enfim. Tudo isso é feito diariamente, então tudo que faz é o controle de qualidade. O congelamento, sobre que ele conversando comigo, ele falou que o congelamento é o ponto mais crítico, que assim realmente trava a empresa. Se não tiver uma excelente administração no setor de congelamento, trava a produção. A gente não tem como bater polpinha, porque a polpinha não pode ficar sem congelar. Assim que ela é envasada, ela tem que ser mandada para o congelamento. Então, assim, é um ponto extremamente crítico que, se fosse para investir com força, era em um túnel até a tampa. E aí, depois que essa polpinha, né, ela é congelada, ela é encaminhada lá para o estoque, como eu mostrei para vocês lá no número 20. No caso, né, do fornecimento de energia, a energia elétrica, ela é fornecida pela Coelba. A água, a gente tem, né, a água fornecida pela Embasa, que é a água tratada utilizada para a produção das polpas. A água bruta fornecida pela Difave, né, que é um distrito lá que é da barragem de Pedra, da Fazenda Velha, perdão. É tratada pela empresa, que é utilizada para lavagem de equipamentos e área de produção. E a água bruta sem tratamento, que é utilizada para a limpeza externa, né? Limpeza do chão. No caso do tratamento de resíduos, os resíduos recicláveis vão para a Coped, que é uma cooperativa que tem lá em Jequié, e resíduos não recicláveis, ele é realizado o descarte. O lixo orgânico, que lá na despolpadeira, quando eu falei para vocês, quando é feita a polpa, a fruta ela é despolpada, ela tem os resíduos sólidos maiores. Esses resíduos é que eles são doados para compostagem, né, que serve literalmente de adubo para os agricultores locais. Bom, dentro das reações bioquímicas, né, a gente tem a adição de conservantes, no caso do benzoato de sódio, ele tem uma propriedade antifúngica, né, e ele vai atuar na entrada das células individuais da fruta, equilibrando o seu nível de pH e aumentando a acidez total da polpa. A gente viu lá em microbiologia de alimentos que os micro-organismos, principalmente os fungos, eles estão relacionados diretamente com o pH do meio. Então, se a gente tem essa diminuição, né, do pH,
Claro que dentro dos parâmetros também, né? Que inclusive existem esses parâmetros para evitar essas contaminações com micro-organismos. A utilização do benzoato de sódio, ele é muito aplicado em alimentos. O metabisulfito de sódio. Gente, esse negócio aqui é assim, eu via minha morte toda vez que eu pesava esse produto, sem exagero. Quando eu ia fazer a pesagem, outro trabalho, né, de estagiário, é pesar todos esses materiais, o benzoato de sódio, o metabisulfito, tudo que você pensar de pesagem, eu já fazia, Bruno pedia para eu fazer, às vezes de meio quilo, às vezes de 300 gramas, para facilitar, né, no dia a dia ali, que ele já sabe que 300 gramas ele utiliza para X quilos de um tanque de formulação. Só que esse negócio, ele é muito, muito, muito forte, gente. Eu utilizava máscara cirúrgica, por cima da máscara cirúrgica, eu utilizava uma máscara química, óculos, utilizava luva, tipo assim, e mesmo assim, logo quando eu abria o balde com esse metabisulfito, sabe, era eu respirar, entrava na minha garganta, gente. É um negócio muito louco. E Bruno, num dia que eu tava, um dos dias, né, que eu tava pesando isso, o Bruno não tava no laboratório. E aí, quando ele veio, ele tava sem máscara. Literalmente, ele saiu tossindo fortemente, porque o negócio é muito forte mesmo. Inclusive, ele tem acumulação no organismo. Por isso que quando a gente pegava, né, para poder pesar isso, Bruno tentava colocar sempre todos os equipamentos e a gente tá abrindo menos vezes possíveis. Eu sempre fazia pacotinho do máximo que dava ali no dia, pesava, sei lá, 50 pacotinhos daquilo, para poder ficar de estoque. E aí ele, no dia de processar, né, só diluir rapidinho ali, sem ter que estar pesando toda hora, abrindo uma quantidade muito grande, porque esses baldes são baldes de 20 quilos, são baldes muito grandes. Esse metabisulfito, ele vai agir, né, na inibição de reações catalisadas enzimaticamente, dependendo assim, da penetração do dióxido de enxofre molecular através da membrana celular do micro-organismo. Então, esse metabisulfito, ele vai literalmente agir agora no micro-organismo, não mais nas condições do meio da polpa. E os alvos mais prováveis para a inibição desse micro-organismo por sulfitos incluem a ruptura da membrana plasmática, a inativação da replicação do DNA, síntese de proteínas, inativação de enzimas vinculadas à membrana citoplasmática ou reações individuais com os componentes das vias metabólicas. No caso da adição do ácido lante, né, que é o ácido cítrico, esse ácido lante ele vai servir para corrigir a acidez da polpa. Então, tem polpa que vem com acidez ele vem mais alcalino. E aí a gente precisa, né, diminuir esse pH. E aí, logicamente, a gente utiliza lá em alimentos, a gente utiliza o ácido cítrico, né? E aí a acidez do ácido cítrico é devida aos 3 grupos carboxilas que podem perder um próton em soluções. Então, como consequência disso, formam-se um íon citrato, que por sua vez são bons controladores de pH de soluções ácidas. E no caso da adição do estabilizante, né, a gente utiliza a goma xantana, que é utilizada principalmente não, unicamente na polpa de caju. Porque, se vocês virem na memória de vocês, quando a gente faz o suco de caju, ele forma 2 fases, né? E aí a gente usa a goma xantana justamente para tornar essa polpa uniforme, homogênea. Então, a goma xantana, ela é um polissacarídeo completamente solúvel em água quente ou fria. E aí, quando hidratada rapidamente, uma vez ela dispersa, ela facilita a retenção de água, produzindo soluções altamente viscosas a baixa concentração. Então, aí a gente já vai ter agora uma polpa, né, estável, que não vai ficar dividindo para o comprador final, né? Outra reação bioquímica que a gente tem, né, é o congelamento, que esse congelamento, ele pode ser um congelamento lento ou um congelamento rápido. Lá na empresa, o congelamento, ele é lento. Como vocês viram, o mais rápido é 2 dias. Então, assim, né, é bem lento. Esse congelamento lento, ele vai haver a formação de grandes cristais de gelo no interior da célula, mas principalmente nos espaços intercelulares. Já o modo rápido, o gelo é formado, né, é questão de segundos, é uma tecnologia, tanto que tem o modo rápido quanto o ultra rápido, que é menos prejudicial ao alimento. Como a gente está lidando com polpa e essa fruta, né? No caso, ela já foi processada, esse congelamento ele vem mesmo a ser importante com relação à agilidade do processamento, né? De eu ter polpas congeladas e eu liberar o meu turno de congelamento.
Porque não necessariamente, por exemplo, eu não vou estar congelando um morango, que aí eu quero que mantenha, né, as fibras da fruta conservadas, etc. Eu não quero congelamento rápido por isso. Eu quero mesmo por agilidade de processamento, porque a fruta em si já vai estar toda triturada, que ela vai ser despolpada. E além disso, também o congelamento, né, é uma sacada de questão de conservação. Porque, como eu falei para vocês no início, a Frutsol, ela exporta também polpas. Então, imagine se a gente não tivesse o congelamento para estar mandando para outros continentes esse produto. Então, com a diminuição da atividade de água, né, da polpa, devido aos cristais de gelo que são formados, como a gente pode ver aqui, né, as ligações rígidas de hidrogênio que é formada no cristal, na formação do cristal de gelo, isso diminui a atividade de água disponível para ser utilizada por micro-organismos. Então, o próprio método de congelamento, ele é também um método de conservação, juntamente com os conservantes. Então, a gente tem uma estabilidade, vou logo adiantar, de 2 anos dessas polpas. Outra reação é a questão da pasteurização. A pasteurização que acontece lá, a pasteurização lenta, como eu disse para vocês, é uma forma de conservação, né? Um método de destruição de micro-organismos patogênicos. Quando a empresa compradora, ela não quer que tenha adição de conservantes, então ela já quer que a polpa seja pasteurizada e não adicionada nem o metabisulfito, nem o benzoato de sódio, e também na produção da polpa de acerola, né? Que ela é melhor do que a adição dos conservantes. Utiliza-se temperatura em torno de 63 graus por 30 minutos e ele é um sistema adequado quando se pretende pasteurizar volumes pequenos. E após o aquecimento, o produto ele é submetido a um rápido resfriamento para impedir a proliferação dos micro-organismos sobreviventes. Então, é uma tubulação enorme, uma sala, literalmente, de pasteurização, que tem todo esse sistema instalado e ele também é todo interligado com a sala de invase e o tanque de formulação. Bom, após, né, todo o processamento dessa polpa, a gente faz uma análise de controle de qualidade. O controle de qualidade, no caso, a nossa função, a minha função enquanto estagiária e de Bruno como chefe, né, de produção, desde o recebimento da fruta, né, que a gente faz a análise se essa fruta está em conformidade de questão, né, de estar podre ou não, se está limpo, se o caminhão está limpo, enfim, todo esse protocolo, quem faz é a gente na hora que recebe essas frutas. E aí, após a pesagem, né, é feito o descarregamento no pátio para início de produção das polpas, quando a gente tem espaço no túnel de congelamento. O controle de qualidade das águas, né, dos 2 tanques que a gente utiliza, é verificado todo início de rotina, o teor de cloro e pH das águas. Essa imagem aqui, eu trouxe para vocês, é igualzinho que a gente usa lá, que a gente pega, né, dos 2 tanques, e vê a questão do teor de cloro e do pH. Aí tem lá, né, a questão do IDA, a gente olha, tá tudo bonitinho, ok, manda começar a bater. Se não tiver, aí a gente manda lá no rapaz que tem um controle de água, que faz o tratamento da água, para poder ou adicionar mais cloro ou diminuir mais cloro. Na produção da polpa, né, que é lá no laboratório, a gente tem, né, análise sensorial, cor, odor, textura, presença de partículas e sujidades, o teor de acidez, o o teor de acidez, né, está relacionado àquele parâmetro tanto para a questão, né, do micro-organismo, quanto a questão do palatável da fruta. O pH está diretamente relacionado com a proliferação de micro-organismos, tanto que a gente tem que. Eles estão diretamente relacionados, né? O pH e a acidez. Mas o pH, a principal utilização dele é para isso. O Brix, como eu falei para vocês, é o carro-chefe da indústria de polpa de fruta, porque quanto maior o Brix, melhor para eles, porque a gente vai ter uma produção, né, uma maior quantidade. Frutas como, por exemplo, morango. Morango tem um Brix baixo. Então, a gente precisa de muito morango para poder chegar no Brix ideal. Por isso que essas polpas mais caras, você fica, nossa, mas por que é caro? Porque o Brix dele não favorece. Manga, o Brix vai lá para cima. Então, show de bola. Polpa de manga é barata. Se você for olhar no supermercado. Então, está diretamente relacionado com o Brix, que é o teor de açúcar, né? Dos cristais que está na polpa. E a análise microbiológica, ela é feita sob terceirização.
No caso da produção de polpa, né, a verificação é feita até o ponto que esteja em conformidade com o tipo da polpa de fruta. Então, eu tenho uma polpa de manga, ele vai ter uma acidez, um pH e o Brix da manga, do umbu, do cajá, enfim, da fruta que estiver sendo processada. Tudo isso vai variar. Então, toda vez que está processando tal fruta, a gente vai lá, olha na tabela, né, da legislação, qual é o teor adequado, e aí a gente vai fazendo essas análises no tanque de formulação, literalmente o tempo todo, até chegar na estabilidade. Depois que processa tudo, tiver ok, a gente manda envasar, né? O controle de qualidade manda para envasar. O teor de acidez. Aquela técnica que foi a primeira coisa que a gente aprendeu na faculdade em Química Geral. Técnica de titulação. A gente vai fazer, né? O que acontece? É uma reação química que ocorre, uma reação de neutralização, ou seja, entre o ácido e uma base, produzindo sal e água, por isso que ela é chamada de titulação ácido-base. O ácido, ele é, no caso, né? O que a gente vai estar na nossa mão é a polpa. Então, a fruta, ela tem o teor de acidez dela própria. O titulante que a gente vai usar, que não vai ser nossa base, lá na empresa a gente utiliza o hidróxido de sólido com concentração conhecida, que aí Bruno fez, né, toda a padronização, aquela padronização que a gente conhece, de 0,1 molar, enfim. Bruno, ele faz isso previamente, sempre mantém lá no estoque. Aí a gente pega 5 gramas de polpa, pesa na balança, pega um becker, coloca na balança analítica, tara, coloca 5 gramas de polpa, 25 ml de água destilada e 5 gotas de fenolftaleína. A fenolftaleína, ela é um indicador, ácido-base, que quando o meio ele vai ficando mais básico, ela fica nessa cor rosinha. Então, na medida que eu vou titulando aqui, faz a gente fazer isso. Ai, cara, 4, 5 vezes assim, na manhã. Era o tempo inteiro fazendo para poder, principalmente se a gente tivesse com uma acidez mais alta, e aí Bruno ia adicionando água, aquela adição de água que eu falei para vocês, e aí tinha que estar olhando a acidez para ver se ela tá dentro dos conformes, junto com o do baixo tudo, né? Brix, acidez e o pH. E aí a gente fazia a titulação disso. Show de bola, bem facinho, lavava toda a vidraria depois. Eu lembrava chamava de assim, de lavar os pratos, né? Fazer a faxina. Estagiária que fazia toda a faxina do lab também, menos do chão, porque do chão era as minhas serviços geral, mas assim, toda a organização do laboratório era eu que fazia. Chegava de manhã na rotina, ligava o computador, calibrava o pH-metro, separava todas essas vidrarias, já deixava limpa quando eu saía meio-dia. Só que aí, logicamente, o Bruno também trabalhava à tarde. E se tivesse alguma coisa assim que ele sujou e não lavou, aí eu chegava, lavava tudo, deixava tudo limpo. Porque na rotina eu preciso de estar com as livrarias todas de fácil acesso ali na minha mão. Então eu fazia tudo bonitinho, calibrava todo mundo, deixava a balança também no ponto dela, para poder iniciar a rotina logo de manhã, cedo, antes de Bruno chegar, já deixava tudo isso certo. E aí, quando ele chegava, a gente começava a nossa rotina no lab. O pH, né? Todo mundo conhece o pH, né? A faixa de pH de 0 a 14. O pH é determinado pela concentração de íons de hidrogênio dissociados na amostra. E aí a gente utiliza, né, o pH-metro. Esse equipamento ele é composto basicamente por um eletrodo conectado a um potenciômetro que possibilita a conversão do valor de potencial do eletrodo em unidade de pH. E aí, quando esse eletrodo ele é submerso na amostra, ele produz milivolts que são transformados para uma escala de pH. Diferentemente da titulação, a gente não adiciona água. Literalmente, Bruno coleta com uma pinça enorme dentro do tanque de formulação. Ele coletava a quantidade da polpa, eu colocava no becker e colocava o eletrodo dentro da amostra ali para a gente ver, né, o quanto o pH que estava daquela polpa. Bem tranquilo, bem simples, diferentemente do ideal que a gente tem que ter, né, que quando é novo, tem esse potinho aqui contendo cloreto de potássio, que é ideal para poder manter a membrana hidratada. Só que esse negócio já tinha sumido há muito tempo, e aí a gente deixava na água mesmo, e aí, vida que segue. Nunca deu merda não, né? Então, tudo certo. O controle de qualidade do invase, que é como eu falei para vocês, uma das partes mais tensas, a parte de formulação é tranquila, porque isso dependia de Bruno, né?
não tinha outros funcionários, era só ele ali, que ele fazia toda aquela análise que eu já falei para vocês. Então dependia só de Bruno. Um invase depende de máquina e depende dos funcionários. Então, assim, tem uma necessidade de mão de obra especializada, como eu falei para vocês, né, do problema que essas máquinas têm, agilidade dos funcionários, constante verificação das máquinas de invase e envadadura com relação ao lote e ao peso. O lote, porque toda vez que a gente vai processar, né, um lote novo, tem que ver direitinho lá os valores, e da mesma forma que acontecia na Petian com Lilia, às vezes o lote, se ele não tiver, né, num lugar visível, a gente tem que ajustar onde é que é esse local da polpinha, então tem que estar também isso, analisado, e o peso unitário de cada polpinha também a gente faz, os funcionários e assim a gente, porque eu estava sempre rodando lá, então era uma coisa que eu também fazia. O congelamento, né? O túnel de congelamento, a gente tem 4 túneis. Esse aqui, acho que era o que dava mais dor de cabeça para Bruno. Assim, a impressão que eu tinha era que era o que dava mais dor de cabeça para ele, porque se a gente não tivesse espaço nesses túneis, principalmente nos túneis mais rápidos, travava a empresa, e aí chega comprador querendo, vem lá do setor comercial, né? Olha, a gente precisa de polpa tal, tem que bater, né? Quando chegava lá no túnel de congelamento até em cima de polpa. E aí não podia bater polpa, e aí às vezes ficava funcionário ocioso, e isso tudo é dinheiro que está sendo jogado fora, né, gente? Porque funcionário custa dinheiro. Então, a parte de congelamento era assim um ponto que Bruno já era de manhã e de noite e de tarde só pensando nisso, de como que estão os túneis. E, logicamente, a parte tanto do invase, né, do primário ou da enfardadura, afinal lá. Aí o tempo de congelamento, né, ele varia pelo tamanho do túnel e a capacidade de armazenamento, porque até para a temperatura, como eu tenho aqui, né, o monitoramento diário da temperatura das câmaras frias, elas no verão chega a menos 18 graus e no inverno menos 30, mas isso é quando a gente está com ela estável. Então, demora até que esse cheio de polpa, esse túnel cheio de polpa, chegue nessa temperatura, se mantenha até que a gente consiga congelar. Então, isso é bem complicado. Aí, Bruno falou que, né, tem o de 2 que demora 2 dias, é porque são motores mais potentes, e já o que demora até 7 dias já são motores mais antigos. Então, realmente, ele não tem toda a potência que o de 2 dias tem, lógico. A disponibilidade de bandejas também, justamente porque, como além da temperatura do congelamento, né? Pensa, se eu coloco as polpinhas na bandeja e as minhas bandejas estão presas no túnel de congelamento, como é que eu vou bater mais polpa para colocar mais polpinha em bandejas novas? A quantidade de bandeja lá é enorme, mas ainda assim, acredite, falta bandeja. Tanto que é toda uma logística de tirar lá do armazenamento, depois que sai do congelamento, da câmara fria, congelou. Aí a gente vai lá para o estoque de armazenamento. Tem bandeja lá. Aí, na medida que vai vendendo lá em cima, desce com bandeja. Literalmente, teve até uns dias eu fui com o Bruno de caminhão para poder buscar essas bandejas lá em cima. Vamos buscar bandeja. Aí volta, traz cá para a parte de produção. Então, assim, é o dia inteiro, assim, nesse ver quanto é que tá pronto, o que é que tá faltando, para poder agilizar no processo e essas máquinas ficarem paradas o menos possível, né? Porque produção de polpa é isso aí, tem que produzir polpa, envasar, congelar, vender. É isso aí. E receber fruta para poder bater essas polpas. O armazenamento, né? A gente faz o armazenamento da contraprova da produção de cada lote da matéria-prima que é feita, ela é guardada. Então, a gente guarda tanto nas câmaras frias quanto lá na geladeira de Bruno, do laboratório, a gente também mantém essas contraprovas. A validade da polpa, como eu falei para vocês, né? A validade de 2 anos após a produção. Então, também a gente faz esse controle de qualidade. Inclusive, a gente sempre mantém uma quantidade de polpa que é produzida na empresa, porque se tiver algum problema depois que vende, né, para o comprador, se ele disser, né, que teve algum problema de estabilidade, a gente vai acompanhando também lá na empresa o nosso amostra, nossa contraprova, para ver se ela se manteve estável, se for um problema de transporte, que também pode acontecer, né? Não foi de produção, mas pode ter sido no transporte. Às vezes, a maioria das vezes, quem é responsável é a própria compradora, né, das polpas ou dos tambores, para poder vir buscar e fazer, né, todo esse recebimento. E a análise microbiológica, que eu não sei se eu falei para vocês, mas eu vou reforçar agora, o laudo, como ele é terceirizado, o laudo ele é encaminhado na venda.
Então, esse lado de conformidade da microbiologia é enviado junto com a venda dessas polpas ou dos tambores. Bom, a atuação do farmacêutico na indústria de polpas, né, de acordo com a resolução 530 de 2010 do CFF, a gente tem, né, farmacêutico atuando em alimentos, atuação nas análises bromatológicas e toxicológicas, o controle microbiológico, químico e físico-químico das matérias-primas e produtos, o desenvolvimento, produção e controle de qualidade dos alimentos, desenvolvimento de estratégias que estejam de acordo com as exigências de boas práticas de fabricação, gestão de pessoas na indústria de alimentos. Cara, o mais assim, logicamente, né? Toda a produção, controle de estoque, tudo isso de logística pesada, ainda tem a gestão de pessoas. Porque a gente lidar com gente não é brincadeira. E você saber as limitações de cada funcionário, você saber reconhecer o potencial de cada funcionário e alocar ele em tal setor. Ah, tem aptidão mais no operador lá de máquina do invase. Ah, esse tem melhor com a Endomac, então vou te mandar para lá. A menina que eu falei pra vocês, gostei muito dela. Na esteira de polpinha, nossa, ela colocava polpinha que eu nem olhava mais, sabe? Só pegava assim os montes e jogava rápido, negócio de louco, que eu no tempo, que nem era o tempo mais rápido deles, né, de maior produção, eu já ficava louca e olhando assim, ela fazendo na maior agilidade. Então, assim, você saber reconhecer as limitações e os talentos de cada funcionário é extremamente importante em qualquer empresa. Então, quem trabalha com gestão de pessoas, o farmacêutico, pode trabalhar também com isso. Treinamento e capacitação da equipe, outro ponto muito, muito crucial. Elaboração de protocolo, tanto que na análise, quando recebia as mangas, tinha um protocolo de recebimento. Então, você ticar tudo, ó, cada passo a passo ali, também cabe a gente, né, farmacêutico, ou seja, setor responsável do controle de qualidade, como farmacêutico pode ser, enfim. Bom, né, depois de nem sei quanto tempo que eu já fiquei falando aqui, o plano de trabalho desenvolvido no estágio. Dentre as propostas, né, de análise que a Pro sugeriu dentro da ementa do estágio, eu fiz um compilado aqui das atividades que eu exerci nesse tempo. A organização diária do laboratório, como eu disse para vocês, eu chegava antes que Bruno todos os dias e fazia rotina com o notebook, já era meu da entrada da porta até a pia. Ligava o notebook, ligava a balança, calibrava o pHmetro e separava as vidrarias. Todo santo dia. Meu início de rotina era isso. Calibração dos equipamentos, como eu falei. Pesagem dos conservantes, como eu falei para vocês, do metabisulfito. Pesava, morrendo, mas pesava, porque tem que pesar, né? Análise físico-química das amostras, como eu falei para vocês. Análise da água em todo início de rotina. Quando for bater, né? Fazer passar pela escopadeira até o tanque de formulação, enfim. Monitoramento da produção do controle da adição de água, que é o meu ponto que eu menos gostei, devido à questão de responsabilidade ali, de você estar focada só apenas naquilo. Controle de estoque, almoxarifado, né? Produtos de tratamento, conservantes, limpezas e diversos. Tudo do almoxarifado também que faz solicitação é o controle de qualidade. Levantamento das contras-provas. No dia que eu fiquei até com muito medo de ficar dentro daquela câmara fria, porque ela é enorme e ela é geladíssima. E aí, algumas contras-provas, muitas estavam lá dentro, aí Bruno pediu que eu fosse recolher uns lotes. Vai eu sozinha para dentro daquele negócio. Meu pai amado. E aí, quando eu saí, ó, pra você ver, né, como a gente, de fato, com o trabalho vai percebendo as coisas que a gente pode melhorar. E aí eu perguntei pro rapaz, eu falei assim, vem cá, não tem nenhum botão de alerta aqui para se eu ficar preso, ou quem for funcionário ficar preso, pedir socorro, não. Aí o rapaz falou que não tinha, que inclusive a outra menina do controle de qualidade tinha ficado preso. E a sorte dela foi porque tinha uma pessoa próxima ali, ela gritando. Literalmente, então assim, eu já sou medrosa. Agora imagina depois de ouvir um negócio desse. Então eu tinha muito medo. Eu só entrava naquela câmera quando tinha ou Bruno ou tinha algum outro funcionário. Eu saía avisando, ei, tô entrando aqui. Porque eu tinha muito medo de ficar presa ali dentro e morrer congelada e me acharem soladora. Levantamento do estoque de embalagens, difícil também para poder ver, né? Quanto de cada tipo que tinha, se tinha muito, se tinha pouco. O que tinha pouco, sinalizar para Bruno para poder fazer a solicitação para comprar mais. Rotulagem dos tambores, né? Quando vinha bastante, o maior
O maior caminhão de manga que eu peguei foi de 16 toneladas. Aí a gente fez, acho que uns 57 tambores de polpa. Foi bastante polpa de manga nesse dia. O cheiro de manga não sai da minha cabeça. Contribuição na criação das embalagens dos nossos produtos, né? Que o que mais está de carro-chefe são os morangos, mas o aipim também tem. Aí a contribuição nos setores de envase e embalagem, que eu ficava lá, ó, bem serelepe, arrasando, achando que estava arrasando, né? Quando na verdade a esteira nem estava na velocidade mais rápida. Mas realmente é pauleira. E foi nesse dia que eu tomei banho de acerola, um dos dias, né? Eu tomei banho de acerola porque a mangueira soltou, enfim. E compreensão da gestão de pessoas, né? Que Bruno, ele foi sensacional. Ele sempre me dava toques, sabe? De situações específicas que não me cabe estar compartilhando aqui, mas que ele sempre falava, olha, Vivian, você percebe isso e isso e tal. Então, assim, gestão de pessoas foi uma verdadeira, um intensivão, sabe? Que ele fez comigo durante todo o estágio. Então, assim, como, né? Ah, depois que a conclusão. Aspectos positivos e negativos. Bom, como positivo, a experiência na indústria de grande porte. Para mim, a Frutsol é de grande porte, logicamente que tem indústrias mais gigantes ainda, mas para mim é uma de grande porte. Foi a primeira indústria que eu tive contato direto de todo o processo, então eu gostei bastante. O contato direto com a gestão de pessoas e produção, possibilidade de conhecer os setores da empresa, porque lá eles são super abertos. O Bruno me mostrou tudo que vocês pensarem. Ele fez questão de me mostrar cada setor, como que funcionava, quem eram os funcionários, tudo ele me mostrou. Execução do controle de qualidade diariamente, né, que é algo que, assim, em algumas empresas de alimentos, talvez o pessoal não tenha tido esse contato, e eu, literalmente, a gente tinha trabalho todo dia tinha trabalho. Não tinha esse negócio de, fiquei lá de braços cruzados. Não, todo dia tinha alguma coisa para fazer. Se não era na produção, era no administrativo, ou era em algum setor, eu tinha coisa para fazer de controle de qualidade. E além também, né, do aspecto positivo da empresa, da relevância econômica para o município de Jequié e região, porque tanto valoriza, né, que a gente tem um produto de Jequié, como também os funcionários, os próprios microempreendedores, microagricultores, perdão, que levam, né, quem planta acerola, essas frutas, eles levam os quilos para poder a Frutsol comprar. De aspecto negativo, 3 pontos. O tempo de congelamento, né, então, como uma solução possível, né, o investimento em motores mais eficientes, porque a gente, convenhamos, uma empresa desse porte, que o que depende do congelamento, que você tem que investir é nisso mesmo. Então, assim, não é nada muito mirabolante, é no que de fato vai fazer diferença e principalmente no lucro, né? Porque quanto mais a gente produz, mais a gente vai ter probabilidade de vender. Então, esse dinheiro vai voltar. Então, é um investimento que deve ser feito, deve ser levado como prioridade. Outro ponto negativo, falta de automação na adição de água. Para mim, isso, meu Deus do céu, é algo desesperador, né? Então, poderia ter uma válvula de segurança para interromper o fluxo de água no tanque de formulação. Isso em casa a gente tem, gente cronômetro, botar lá 5 minutos de água, pronto, acabou 5 minutos, ele mesmo fecha automaticamente. Isso é super fácil de fazer. E o desperdício considerável de embalagens, que aí, né, contratação de mais funcionários no setor de envase ou no dia específico que está lá tendo o invase das polpinhas, as pessoas ficarem nessa esteira, né? Mais pessoas do que só uma ou duas, né? Ter, sei lá, 4 pessoas, porque o desperdício de embalagem, gente, é fora do comum. Tipo assim, quando terminava cá, você estava mandando para a Indumac, tinha já umas 3, 4 caixotes cheios de embalagem secundária com as 10 polpinhas dentro, para ser rasgada, para voltar para a esteira de novo, para caminhar e embalar novamente. Então, assim, era gritante isso que acontecia, e era o tempo inteiro. Então, assim, 3 pontos que, no meu ver, realmente precisa de resolução para ontem, né? Para hoje, é para ontem. Bom, e como conclusão, sem dúvida, as oportunidades oferecidas por esse estágio supervisionado na indústria de polpas Frutsol foram ímpares. Além do conhecimento teórico e prático do controle de qualidade, também foi possível compreender a gestão envolvida numa produção de polpas, que é um diferencial para o crescimento profissional no mercado de trabalho. Agradeço especialmente a Bruna Almeida, né, que foi meu supervisor, por toda a paciência e dedicação nos ensinamentos que envolvem a dinâmica da empresa. Obrigada pela atenção de vocês. Uma coisa também que eu não gostei é porque tinha que acordar muito cedo. Muito cedo, gente. Era muito cedo. 5h30 da manhã, eu já estava em pé
Tanto que eu tinha tive problema seríssimo no começo do semestre. Minhas provas do primeiro semestre, as iniciais, foram horríveis, minhas notas, porque eu não estava conseguindo administrar a questão do tempo, tanto do cansaço do estágio, por ter que acordar muito cedo, quanto com as disciplinas à tarde. Enfim, isso daí realmente eu não gostei. Quando eu vi as meninas saindo, sei lá, 6h30 para 7 horas para ir para o estágio, Lane e Laís, eu tinha que estar às 5h30 da manhã para poder ir para a empresa. Então, assim, é muito ruim acordar cedo. Mas é isso, só uma observação. Muito obrigada pela atenção de vocês, aí minhas referências, e é isso.